Ele cria. Do nada, ele cria algo novo. Jesus é quem dá a vida. Ele costuma usar o símbolo de uma vinha como o símbolo de sua videira fluindo para a vida dos crentes. Uma vez, Jesus visitou um paciente muito doente na cidade de Cafarnaum. Era uma menina, a filha do chefe da sinagoga. A história é contada em Marcos capítulo 5. Quando Jesus chegou à casa dela, ele foi recebido pelos que choravam e pranteavam. A menina havia falecido. Todos estavam aflitos. Jesus, entretanto, dirigiu-se às pessoas e disse o que lemos em Marcos capítulo 5, versículo 39. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Algumas pessoas acharam que fosse uma piada de mau gosto. Jesus pediu que elas saíssem do local, e então ele tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi. Isto quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Marcos relata o que aconteceu depois, no versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A paciente podia estar morta, mas o médico dos médicos ainda podia ajudar. Ele era o Criador. Ele era o Deus de novos começos. Eu gostaria de lhe mostrar um exemplo impressionante de como Cristo pode nos ajudar a juntar os cacos e a começar tudo de novo. Foi algo que aconteceu aqui mesmo na Turquia, em uma área conhecida como Capadócia, um dos lugares mais fascinantes da Terra. Esta incrível paisagem tem servido de abrigo natural ao longo dos séculos. As pessoas esculpiram casas e cidades subterrâneas nesta macia rocha vulcânica. Em vários momentos da história cristã, crentes foram conduzidos ao deserto por autoridades hostis. Aconteceu com os cristãos primitivos aqui da Ásia Menor durante os períodos de perseguição romana. E aconteceu mais tarde, quando os árabes armaram ataques surpresa nesta área, com o intuito de roubar. E aconteceu mais uma vez, quando as forças turcas do Império Otomano avançaram sobre este território. Muitos vieram para a Capadócia. As estranhas formações de terra aqui foram criadas a partir de enormes quantidades de lava e cinza depositadas aqui por 3 vulcões. Ao longo dos anos, o vento, o gelo e a água erodiram o material, formando estas rochas pontudas. Os cristãos acharam que estas formações geológicas ofereciam excelentes esconderijos. Estavam em busca de camuflagem em um lugar onde pudessem se defender de forças superiores. Então esculpiram habitações nos picos rochosos. Eles isolaram-se nesta paisagem proibida. Mas que vista maravilhosa! Mas uma caverna talvez não seja a casa dos seus sonhos. Para muitos crentes que vinham para cá, isto devia parecer o fim da linha, ou o fim do mundo. Com certeza eles achavam que sua vida acabava aqui. Restava-lhes apenas alguns cacos de sua vida, pois trouxeram muito poucos para cá enquanto fugiam da perseguição. Em outras palavras, poderíamos pensar que este pequeno grupo de cristãos estava como morto. Bom, pense novamente. Os cristãos também conseguiram construir igrejas aqui em Capadócia. E veja só o que eles fizeram dentro delas. Aqui nesta igreja talhada na rocha, conhecida como Tokali Kilise, em todos os lugares fica evidente o compromisso dos crentes com a devoção do seu Deus. Fica evidente nos trabalhos entalhados nestas colunas. Fica evidente no trabalho sobre estes magníficos arcos. E fica particularmente evidente nos afrescos no teto arqueado, aqui na capela principal. São 29 cenas diferentes sobre a vida de Cristo. Sua anunciação, seu nascimento, seu batismo, os milagres que ele operou, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Aqui uma coisa é certa. Jesus estava em toda parte. Eu estou em uma pequena capela chamada El Malik Kilise. Ela é talhada em pedra e era o local de adoração dos cristãos primitivos. São tantas pinturas maravilhosas cobrindo essas paredes. Pinturas de patriarcas, profetas e anjos.
Mas no centro de tudo isso, revelando a profundidade da fé destes primeiros crentes, está a cruz de Cristo. Por fora, estas igrejas no deserto podem parecer um monte de pedras inexpressivas. Mas por dentro há uma explosão de fé viva, dando-lhes forma e cores. Por dentro elas são cheias de intensa devoção. Estes crentes magníficos consolidaram o que sobrou e que estava para morrer. Eles entregaram a Deus os cacos de suas vidas e Ele os ajudou a construírem algo belo e glorioso. A igreja no deserto talvez aparentasse estar enterrada por fora, mas por dentro estava cheia de vida. O médico dos médicos estava operando aqui. Deixe-me contar uma outra coisa que o médico dos médicos prescreveu. É uma outra coisa na qual os crentes em Capadócia servem como exemplo. Veja em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. O médico dos médicos pede aos que enfrentam a morte espiritual para lembrarem-se. Lembrarem-se das coisas maravilhosas que eles aprenderam sobre Deus. Lembrarem-se do tesouro que foi entregue em suas mãos. Sabia que foi exatamente isso que os crentes que fugiram da perseguição fizeram aqui em Capadócia? Eles lembraram. Muitos haviam aprendido o Evangelho com ministros do Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Podemos ver um estilo bizantino claro em suas pinturas. Pode parecer um pouco diferente para alguns de nós acostumados à tradição cristã ocidental. Mas seja qual for o estilo de expressão, esses crentes lembraram-se do Evangelho. Eles se lembraram dessas maravilhosas histórias sobre Jesus. Eles não as esqueceram aqui onde parecia ser o fim do mundo. Eles não permitiram que elas se perdessem aqui na isolada Capadócia. E essa lembrança lhes aqueceu o coração. Eles se lembraram e encheram suas igrejas com a face de Jesus. Eles também lembraram com símbolos. Aqui na igreja chamada Uzumlu Lise, várias videiras estão pintadas nas paredes do santuário. Do que os crentes estão lembrando? Estão lembrando deste versículo em João capítulo 15 e versículo 5. Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os crentes aqui lembraram-se de que poderiam ser enxertados em Jesus, a videira. Poderiam absorver o seu alimento espiritual, mesmo em lugares ameaçadores, mesmo em um ambiente hostil. O médico dos médicos podia sustentá-los. Amigo, quando a esperança já não existe, lembre-se. Quando sentir-se espiritualmente morto, lembre-se. Lembre-se do que Deus fez por você no passado. Lembre-se do que lhe foi dado. Lembre-se do que você ouviu. Jesus tem uma forma de criar algo glorioso a partir do que você se lembra.